estamos reunidos no nome de Jesus. Damos graças, Senhor. Aleluia, porque nós temos certeza da Tua presença aqui, Pai. Queremos te agradecer. Aleluia, porque nós somos Tua família, Pai. Nós somos, temos o Teu nome, tomamos o Teu nome, Pai. Te damos graças, Senhor. Aleluia, porque nós sabemos que esta noite o Senhor tem mais para nós, Pai. O Senhor tem uma palavra certa para cada um de nós, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer, te exaltar. E nós abrimos o nosso coração, aleluia, para receber com mansidão a palavra em nós enxertada, Pai. Nós estamos aqui para receber a Tua palavra, Pai. E ela é poderosa para salvar nossas almas, para nos restaurar, para nos edificar, Pai, para nos alimentar. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Então hoje estamos aqui para adorar o Senhor, para orar e ouvir a Sua palavra. Amém? E nós hoje então estamos recebendo nosso irmão Flávio, que vai nos trazer a palavra de Deus. Amém? Então os irmãos ainda de pé recebem o irmão Flávio para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então abra o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Amém? Deus, Ele sabe o que você precisa nessa noite. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Graça e paz, amém? Você pode sentar. Aleluia. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus, irmãos. É uma grande alegria poder transmitir as palavras de Deus para as nossas vidas, porque digo para nós, porque nós somos os primeiros a ouvir, e a expectativa do meu coração é que hoje à noite algo novo aconteça na sua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós vamos falar algumas coisas, irmãos, que pode ser que você já tenha conhecimento, pode ser que você já tenha ouvido muitas vezes, pode ser que você já saiba do assunto, mas eu quero te dizer que se você deixar o seu coração aberto, se você deixar a sua mente alerta, se houver em você a expectativa no coração de receber de Deus, se você tiver aquela prontidão de coração, onde você diz: Pai, fala que o teu servo ouve. Eu digo, até naquilo que você sabe vai ser acrescentado. Diga comigo, até naquilo que eu sei pode ser acrescentado. Eu não sei você, irmãos, mas eu venho à igreja para receber de Deus. E se nós não tivermos o cuidado de guardar o nosso coração, nós vamos nos distrair, nós vamos ficar atentos às sugestões que vêm na nossa mente, nós vamos ficar pensando naquilo que não deve e vamos desconectar aquilo que é mais importante, que é o nosso coração. É dele que procedem as saídas da vida. Se nós entendermos a importância de ouvirmos, recebermos e considerarmos a palavra, eu digo, irmãos, nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sei que existe uma expectativa natural do ser humano de receber coisas extraordinárias no âmbito natural. Muitas vezes nós estamos em um culto e nós apreciamos a boa mensagem, nós ficamos curiosos quando existe a manifestação dos dons do Espírito,
quando pessoas são curadas instantaneamente, quando palavras específicas são direcionadas para pessoas específicas. Tudo isso é muito bom, irmãos. Mas eu digo, se o nosso coração não estiver no lugar certo, nós entraremos e sairemos da mesma forma que entramos. E essa não é a vontade de Deus nem para mim, nem para a sua vida. Deus tem algo mais, Deus deseja acrescentar, Deus deseja multiplicar. E se essas coisas não estão acontecendo, irmãos, a culpa não é de Deus. Existe uma responsabilidade que cabe a mim e a você. E eu quero te dizer que culto de oração é culto de crente. Diga comigo, culto de oração é culto de crente. Por que é culto de crente, irmãos? Porque nós nos expomos de forma sem vergonha, e me perdoe o termo sem vergonha, nós nos expomos à palavra e à unção. E se nós nos expomos à palavra e à unção, irmãos, nós não podemos ter medo, nós não podemos ficar envergonhados, nós não podemos permanecer na mesma condição que estamos. Porque se nós entramos e saímos e nada acontece, irmãos, isso é uma mera religião. E a palavra de Deus, ela é muito mais do que isso. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, quando recebida e acolhida com mansidão, ela cria em você realidades que ainda não existem. Aleluia! E eu não sei, irmão, se você acredita que existe necessidade de algo novo acontecer. Eu não sei se você se considera correto demais. Eu não sei se você se considera prudente demais, ou se você chegou na estatura de varão perfeito. Mas eu quero te dizer que quanto mais nós sabemos, mais precisamos saber. Não para termos muito conhecimento, porque o conhecimento sem a prática, irmãos, gera no homem um sentimento chamado soberba. E a soberba, ela antecede a queda. Diga comigo, a soberba, ela antecede a queda. Aleluia. Eu vou ler alguns textos, se você quiser abrir, você abre, se você quiser só acompanhar, você acompanha. Nós vamos ser rápidos na leitura dos textos, alguns deles eu vou citar, não vou abrir, mas eu gostaria que você ficasse muito atento, irmãos, porque o Espírito Santo hoje à noite vai ministrar o seu coração. Ninguém vai sair daqui da forma que entrou. Aleluia. Você será ensinado hoje à noite, instruído, orientado, esclarecido. Você será despertado por dentro, você será motivado, você será curado e liberto. Você vai receber palavras específicas e conselhos sobrenaturais da parte de Deus, porque essa é a vontade dele em todo culto. Aleluia. A questão é, estamos ou não conectados? Estamos ou não desejando? Estamos ou não crendo para que essas coisas aconteçam? Porque se a nossa disposição, irmãos, ainda está concentrada nas coisas naturais, eu digo, nós vamos perder a bênção. Diga comigo, se a minha atenção ainda estiver nas coisas naturais, perderei a bênção. Aleluia. Tem um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 19, se você quiser abrir, me acompanha. Tiago, capítulo 1, verso 19. É uma carta aos crentes, e tudo que nós vamos ler aqui é destinado a nós, é direcionado a nós. Diz a palavra, meus amados irmãos, tende certeza disto, todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Está escrito assim na sua Bíblia? Sim ou não, pessoal? A Bíblia fala que nós precisamos estar prontos para ouvir. Prontidão. Prontidão, irmãos, revela que você está disposto a fazer algo. Amém? Eu pergunto, e essa mensagem, ela não vai apenas para quem está no culto, essa mensagem vai para você que está em casa. Eu pergunto,
Por que desconsideramos as oportunidades de ouvir a palavra? Por que desprezamos? Por que não desejamos? Por que não criamos oportunidades para ouvir de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Porque se a Bíblia diz que eu devo estar pronto para ouvir, é porque Deus entende que através do ouvir, muitas coisas podem acontecer na minha vida. Sim ou não, pessoal? A Bíblia diz: esteja pronto para ouvir. E nossa vida de oração, irmãos, ela não terá sentido e ela não terá efeito se não houver fé. Diga comigo: a minha vida de oração não tem sentido e não terá efeito se não tiver fé. E você já sabe que fé vem pelo ouvir. Diga: vem pelo ouvir. Amém? Fé não vem pelo sentir, fé não vem pelo pedir, fé vem pelo ouvir. Se fé vem pelo ouvir, e esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé, se eu não cuidar dela, eu vou ser um derrotado, por mais que Deus queira que eu seja um vencedor. Agora, por que é que eu quero ser vencedor e estou desconsiderando a entrada das palavras que gera fé? Porque é essa fé que vai me levar à vitória. Amém, irmãos? Agora eu digo, nós ouvimos a palavra com que objetivo? Apenas para termos muito conhecimento no nosso currículo? Estamos ouvindo porque sabemos que gera fé no nosso coração e nós temos muitos objetivos a alcançar, pessoais, individuais. Será se é só os nossos objetivos que está em questão quando nós queremos ter fé? Quando nós queremos que a nossa fé cresça? Será se estamos olhando apenas para o nosso umbigo quando desejamos crescer em Deus, avançar em Deus e fazer proezas? E se Deus quiser que através da sua fé e da minha fé, Ele faça coisas, ou Ele requisite coisas de você que está fora dos seus planos? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Será se o nosso ânimo vai continuar? Será se a nossa motivação vai continuar? Ou a gente só se motiva para buscar a Deus quando a gente está em problema, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por necessidades? Precisamos rever os nossos conceitos, irmãos. Aleluia! Precisamos entender que tipo de cristianismo nós estamos inseridos. A vida de oração de muitos crentes tem sido apenas pedir a Deus para que Ele tire de problemas, para que Ele alivie as dores, para que Ele supra necessidades, para que Ele livre do mal. Eu digo, irmão, será se o plano de Deus não é mais do que isso na nossa vida? Será se a vontade de Deus não é mais ampla do que isso nas nossas vidas? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Eu sinto muito por aqueles que não vêm à igreja. E eu sinto mais ainda quando nós chegamos na igreja e não fazemos a parte que nos cabe. Porque se nós não fazemos a parte que nos cabe, irmãos, nós somos negligentes. E a negligência, irmãos, ela bloqueia o agir de Deus, ela bloqueia o favor de Deus. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia! Abre comigo, por gentileza, João, capítulo 10, versículo 27. João, capítulo 10, verso 27. Aleluia! Aleluia! Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 27,
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu pergunto, irmãos, somos ou não somos ovelhas dele? Mas é interessante, irmãos, esse texto, porque Jesus disse que as ovelhas ouvem. E porque ouvem, seguem. Como seguiremos se não ouvirmos? E se nós estamos ouvindo, irmãos, por que não seguir? Já que o caminho de Deus é um caminho seguro, é um caminho pleno, é um caminho próspero, é um caminho que você não vai ter surpresas desagradáveis. Amém, irmãos? Então, a Bíblia fala que aquele que ouve, segue. Nós não podemos ficar apáticos, apenas ouvindo e não fazendo nada. E isso diz respeito à sua vida, à minha vida particular, mas à nossa vida coletiva. Tem coisas que Deus quer de nós, nos cultos, que nós ainda não estamos fazendo. Nós sabemos que é para fazer, mas por algum motivo nós desconsideramos. Jesus disse que as ovelhas ouvem e seguem. Ou nós não estamos ouvindo, ou nós estamos ouvindo, mas por algum motivo não estamos seguindo. Amém, irmãos? Tem um outro texto muito conhecido em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então Jesus disse que alguém ouviu, mas abriu. Diga, abriu. No primeiro texto, em João 10, 27, a Bíblia fala ouvir e seguir. Em Apocalipse 3, 20, a Bíblia faz referência a ouvir e abrir. Nas duas passagens, irmãos, quem ouve tem uma ação correspondente, tem uma iniciativa, tem uma prontidão, faz alguma coisa com aquilo que ouviu. Amém, irmãos? Em Tiago, capítulo 1, verso 25, e eu vou ler dois textos com os irmãos, Tiago 1, 25, e depois nós vamos para João, capítulo 13, verso 17. São dois textos muito interessantes. Tiago 1, 25, a Bíblia diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Irmãos, eu quero a atenção dos irmãos para alguns detalhes nesse versículo. Primeiro, a Bíblia diz que quem é abençoado não é aquele que atenta. Amém? Diz que quem é abençoado é aquele que faz, é aquele que executa aquilo que ele ouviu. E ele só ouviu porque ele atentou. Sim ou não, irmãos? Então ele diz: aquele que atenta bem para a lei da liberdade e nela persevera. Perceba, irmãos, que nesse texto existe uma conjunção aditiva que liga uma coisa a outra coisa. A Bíblia diz que eu devo atentar bem para a palavra, mas não só isso, eu devo atentar e perseverar. Diga comigo: atentar e perseverar. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Se nós não perseveramos, aquilo que ouvimos podemos deixar de lado. Aquilo que ouvimos podemos esquecer. Aquilo que ouvimos podemos desconsiderar por algum motivo. Aquilo que ouvimos podemos colocar na prateleira e deixar as nossas
vontades próprias, reger a nossa vida. É por isso que a Bíblia fala sobre perseverança. Perseverança dá a ideia de continuidade. Amém, irmãos? E nesse mesmo texto, a Bíblia diz, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da palavra. Mas, aqui na Bíblia, está fazendo oposição àquilo que acabou de ser dito. Ora, se eu não sou um ouvinte esquecido, eu sou um operoso praticante da palavra. Amém, irmãos? Então diga comigo, eu sou abençoado quando eu faço o que ouço. Amém? Vai agora para o outro texto em João capítulo 13, versos 17. João capítulo 13, verso 17. Diz assim, se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se a ouvirdes. É assim que está escrito na sua Bíblia? Não. Sereis bem-aventurados se a praticardes. Então, irmãos, a palavra que nós temos não é a que sabemos. A palavra que nós temos é a que nós praticamos. Diga comigo, a palavra que eu tenho não é a que eu sei, é a que eu pratico. Agora, irmãos, o meu cuidado, e eu acredito que deve ser o seu cuidado também, é nós acharmos que pelo fato de sabermos, estamos vivendo a realidade daquilo que nós entendemos. Amém? E sabe, irmãos, tem muitas coisas que nós podemos usufruir, que nós podemos receber de Deus, se considerarmos, se fizermos, se executarmos. E eu digo, hoje à noite é uma noite propícia para isso. Amém? Tantas coisas Deus falou, irmãos, ao longo do tempo para as nossas vidas. O que você já sabe, o que você já tem, o que você pode oferecer. Aleluia. A Bíblia fala, e está escrito em 2 textos, sobre a necessidade que nós temos de não enganar a nós mesmos. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, se você quiser acompanhar, abre comigo, por gentileza. Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz, seja praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu pergunto, irmãos, quem é que engana a nós mesmos? É Satanás? Não. Esse texto aqui está revelando que quem engana a nós mesmos não é Deus, não é Satanás, somos nós mesmos. Porque nós sabemos o que é para fazer, mas por algum motivo nós não fazemos. Amém, irmãos? Ainda no capítulo 1, no versículo 26 de Tiago, a Bíblia diz, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração. Tirando o termo pejorativo que conhecemos sobre religiosidade, e atendendo bem ao conceito de espiritualidade, que a Bíblia quer nos mostrar aqui no versículo 26, é possível, irmãos, nós nos considerarmos aptos sem estarmos executando aquilo que nos é pedido. Aqui a Bíblia fala sobre se considerar religioso, mas desconsiderar coisas que faz parte da religião. É você se considerar espiritual, mas propositalmente você desconsidera coisas que faz parte da espiritualidade. Amém, irmãos?
Aleluia! Faz conexão com o texto que nós acabamos de ler. É ouvir e não praticar, é saber e não considerar. Somos abençoados, irmãos, quando nós fazemos, quando nós praticamos. E nós precisamos ter isso forte em nosso coração, por mais que você já saiba do conceito. Você já parou para pensar, irmãos? Na sua vida, na minha vida? Aquilo que poderíamos já estar fazendo? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja e via pessoas de mãos para cima, adorando a Deus, eu ficava olhando assim e vendo as pessoas se entregarem com todo o coração, se envolverem com aquele ambiente, com aquela atmosfera maravilhosa. Eu fiquei meio com inveja. E eu fiquei, poxa vida, por que comigo isso não acontece? E eu ficava assistindo outros serem favorecidos com algo que poderia acontecer na minha vida. Fui para cultos de oração, onde pessoas corriam, onde pessoas dançavam, onde pessoas oravam alto. E eu, tímido, tentando falar baixinho para ninguém ouvir o que eu estava falando. E o Senhor ministrando sempre ao nosso coração. Você só vai ter outras coisas se você tiver outras posturas. E sabe, irmãos, eu cansei de ser espectador. Eu cansei de ficar vendo as coisas acontecerem na vida dos outros e na minha não. E eu decidi ficar atento para as nuances do Espírito, o que Ele quer que eu faça, o que é que Ele quer que eu diga, aonde Ele quer que eu vá. Amém, irmãos? Estamos congregando como devido? Porque é uma ordenança divina. Estamos dizimando e ofertando conforme a Bíblia orienta, sem tristeza, sem rancor, mas com alegria, desejando o bem do reino, o crescimento do reino, porque é isso que a Bíblia orienta. Estamos sendo zelosos e estamos cuidando dos nossos irmãos, que muitas vezes entra e sai da igreja e nós nem fala com ele, não faz contato, não faz uma visita, não traz uma assistência mais plena para as suas necessidades, porque a Bíblia orienta que isso deve ser feito. Estamos desejando os dons espirituais nas nossas vidas, porque é fácil desejar os dons na vida do outro para a gente ser abençoado. Mas eu pergunto, estamos desejando os dons espirituais nas nossas vidas? Porque a Bíblia orienta que nós devemos desejar os dons. Estamos perdoando aqueles que nos ofendem? Aqueles que se levantam contra nós com calúnia, difamação? Ou guardamos rancor e ressentimento? E inventamos uma desculpa para justificar a nossa carnalidade? Porque a Bíblia orienta. Ame, perdoe. Quando a gente vê algo estranho na vida de um irmão ou na vida de alguém, nós somos rápidos para julgar? Porque a Bíblia diz, não julgue para não ser julgado. Você vai ser julgado na mesma medida. Quando a gente vem para o culto, a gente vem na expectativa de receber, mas na expectativa de dar. Você chega no culto antenado, a quem eu vou abençoar hoje. Senhor, me orienta, me guia, eu quero ser usado por Ti, seja com a palavra, seja com uma oferta, seja com uma ação que vai mudar a vida e transformar a vida de pessoas. Eu sei, irmãos, nós esperamos muito, desejamos muito, mas desejamos muito na vida dos outros. Chegou o tempo de você desejar
e de você abraçar a realidade que Deus projetou para a sua vida. Existe algo novo te esperando. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: existe algo novo te esperando. Aleluia. Eu vou abrir o meu último texto antes de orarmos. Abre comigo, por gentileza, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Aleluia. Diz assim: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé. Diga: conservando a fé. Diga: sou eu que conservo. Diga comigo: sou eu que mantenho. Diga comigo: sou eu que persevero. Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, não todos, são alguns, e nós não entraremos nesses alguns, amém? Alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Amém? A Bíblia fala aqui, irmãos, sobre rejeitar aquilo que ouviu. Rejeitar aquilo que ouviu. Eu sei, irmãos, que naturalmente falando parece impossível isso acontecer. Porque a gente diz para nós mesmos, em sã consciência, eu vou lá rejeitar algo que vem de Deus, mas eu digo: é possível. É possível porque nós deixamos, muitas vezes, os nossos desejos e impulsos carnais prevalecerem. Deixamos o nosso egoísmo prevalecer. Deixamos o nosso orgulho prevalecer. E não fazemos aquilo que Deus quer que façamos. Eu estou tocando nessa tecla, irmãos, porque eu sei que essa é a vontade do Espírito para hoje à noite. Hoje à noite você vai ter uma experiência diferente, se você quiser. Aleluia. Então, rejeitar, dentre os muitos significados, um deles é largar. Ora, o pastor Adilson falou aqui no início: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida, a nossa alma. Ora, irmãos, se eu não guardo essa palavra bem, no mais íntimo do meu coração, ao longo da minha caminhada cristã, eu posso largar. Amém? Eu posso esquecer, eu posso desconsiderar. É por isso que a Bíblia fala: rejeita. Aquele que rejeita vai naufragar na fé. Diga comigo: aquele que rejeita, o resultado é naufragar na fé. Mas se quem rejeita, o resultado é naufragar na fé, o contrário é verdade. O que é o contrário de rejeitar? É abraçar para si, é conservar. Amém, irmãos? E vai ao encontro do que nós estamos ministrando hoje à noite: acolha. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: acolha. Porque se eu acolher, eu vou superar, eu vou prevalecer. Diga: prevalecer. Fale mais alto: prevalecer. Aleluia. Qual é a vontade de Deus, irmãos, para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A Bíblia diz: olha, não seja insensato, mas busque saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Não desista, meu irmão. Você que está em casa, não desista. Valorize os pequenos começos. A Bíblia fala sobre prática da palavra.
Prática é um exercício, é uma repetição. Ninguém vai para uma academia e por causa do desconforto que tem nos primeiros exercícios, desiste. Porque sabe que se desistir não vai ter o resultado esperado. Então, prática dá a ideia de exercício constante. Você faz de novo, faz de novo. Ah, mas deu errado, faz de novo. Ah, eu não fiz como deveria fazer, faz de novo. Porque, irmãos, pela prática você vai ser aperfeiçoado. Pela prática você vai ser aprimorado. Pela prática Deus vai te levar para o lugar e para a condição que Ele quer que você esteja. Deus quer te estabelecer em lugares mais altos. Deus quer fazer de você aquilo que você já sabe que já deveria estar acontecendo. Mas sabe, irmãos, requer de nós ousadia, requer de nós intrepidez, requer de nós força e coragem, requer de nós querer. Eu pergunto, você quer? Porque se você quer, irmãos, não tem nada que te prenda hoje à noite, não tem nada que te prenda hoje à noite. A Bíblia fala em Hebreus 10:36, necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcance a promessa. Sabe, irmãos, é depois de fazer a vontade de Deus, não é antes. Porque está desanimado, porque você quer desistir, porque você quer mudar de ideia, porque você quer mudar de plano. Persevera, permaneça. E na continuidade, irmãos, a luz vai brilhar, a luz vai raiar, a direção vai chegar, a inspiração vai chegar, a porta vai se abrir, algo novo vai acontecer na sua vida. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, eu queria que você ficasse em pé. Aleluia. Sabe, irmãos, nossos cultos serão diferentes. Olha para a pessoa que está ao seu lado, nossos cultos serão diferentes. Não, fala com convicção, nossos cultos serão diferentes. Uma brasa não pode ficar fora do braseiro. Uma brasa não pode ficar fora do braseiro. Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. E é nesses cultos que Deus vai se manifestar. É nesses cultos que Deus vai te usar. São nesses cultos que Deus quer ver a sua disponibilidade, o seu desejo, a sua motivação, o seu crescimento. Nós não podemos chegar no culto, irmãos, de mãos abanando. Precisamos fazer alguma coisa com aquilo que sabemos. Aleluia. Aleluia. Ros criando arraste, criando arraste. Ore em línguas, irmão. Se você já é batizado no Espírito Santo, ore em línguas. Ore em línguas. Ore pofre cristiandarás, trele rivro bras, triandas sarahas. Rore lirias sarahas. Ribro vru bravlaras tris saralarahas. Identifique no seu coração aquilo que você já era para estar fazendo. Identifique no seu coração aquilo que você já era para estar fazendo. Para alguns que nunca oraram de joelho, a necessidade do Espírito é se ajoelhar. Para outros que nunca oraram andando, que nunca oraram falando alto, a necessidade é falar, a necessidade é declarar, a necessidade é se expressar, a necessidade é fazer algo novo. Porque quando você decide fazer algo novo, irmãos, ousadia aumenta na sua vida. Estamos no culto de oração, você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha, você pode levantar suas mãos. Você pode orar em voz alta.
Sabe, esse é o momento de você que se identificou com a palavra. Você que se identificou com a palavra e percebeu que mudanças na sua vida precisam ser feitas. Esse é o momento de você se arrepender. Aonde você está, levante suas mãos, feche teus olhos. Pode apagar aqui se possível. Só deixa aqui na frente aceso. Esse é o tempo de arrependimento. Esse é um tempo novo na sua vida. O tempo da frieza acabou. Existe algo novo que está nascendo. Você não percebe? Está nascendo. Está nascendo. Ore blavro cross cre credele has cre cralaras cre herebras. Ora bravra balara sério. Oh Pai, nós te adoramos. Nós nos rendemos à tua presença porque ela é santa. Nós nos rendemos à tua palavra, Pai, porque ela é digna de inteira aceitação. E queremos nos arrepender, Pai, por toda frieza, por todo comodismo, por estarmos na zona de conforto, por sermos egoístas, por termos vergonha de falar alto, por termos vergonha de se mover, de ir ao próximo, de falar o que está no nosso coração, por termos vergonha de fazer a sua vontade, Pai. Nós nos arrependemos, te pedimos perdão, Pai, porque sabemos que a tua vontade é boa. Que nessa noite a alegria se transforme em tristeza, porque essa tristeza gera arrependimento. Temos muito para mudar, Pai. Temos muito para aprender. Não somos tão independentes que não precisamos dos outros. Obrigado pela tua compaixão. Obrigado pela tua compaixão, Pai. A tua compaixão, a tua compaixão. Oh, Pai, concede graça. Concede graça aos teus filhos, à tua igreja. Concede graça, Pai, para avançarmos, para progredirmos. Nos posicionamos nessa noite e declaramos em fé que vamos te ouvir, mas vamos ser obedientes à tua voz. Flua no Espírito Santo. Se houver vontade de rir, ria. Se houver vontade de chorar, chore. Se houver vontade de pular, de correr, de dançar, faça. Porque o Espírito te inspira em coisas pequenas. Seja fiel no pouco e no muito, Ele vai te acrescentar. Carabagras crererevo cobredas. Rebro cobra bruvras crede cruz seria las. Rede cruz seria gradas crede arabahara bras. Ormar ni cruz. Ere
bravra sara lahas. Irigris, irigras, irigrosso no vlas. Grosso de vlas, iriandarás, irigro, bravo, 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 riscras, serras, risara, vras. Bravo, 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 riscras, vras. Rostro, rostro, igras, bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 sicre, bravo, bravo, vras. Iriarabras. Eu declaro sobre essa igreja. Eu declaro sobre essa igreja excelência. Excelência no fazer. Excelência no executar. Eu declaro progresso, avanço, prosperidade. Fortalecimento espiritual. Crescimento espiritual. Amadurecimento espiritual, os dons do Espírito se manifestando através de irmãos e irmãs aqui no nosso meio. O Senhor trazendo palavras específicas através de pessoas específicas. Ah, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Aleluia. Você pode avançar na oração, você pode ser mais ousado, você pode ser mais intrépido. Já pensou em falar mais alto? Já pensou em se expressar com mais intensidade? Recros creara lastre saracras raras Bravo kivra maharacas cres eco cohumbra mahar seco humbla crene cres rombe vomblem brimbram bovre grasre guhandre grasre gav epo flecoro husicras eto sobram branes rianda vagra zigrezarahas que humbra na sequere. Eu estou abrindo uma porta para você. Você entrará, você sairá e achará pastagens. Não duvide, não calcule, não tente entender com a sua mente. A porta se abrirá, você entrará e como luzeiro você resplandecerá. Grezo gumblam brave gorni grasse, griazo gras, yo creziki, cruzi gravravas, gegezegresar, raze cras, rilivu bravlazerele, as feridas vão desaparecer. As feridas vão desaparecer, porque sobre você repousa o poder e a autoridade que foi delegada para colocar as mãos sobre eles. O Senhor te levará a eles, o Senhor te conduzirá a eles. Não faltará capacidade, a ousadia está aumentando.
Alguns não vai precisar nem tocar. Considere essa unção. Essa unção vai crescer na sua vida sobremaneira. Seja fiel aos pequenos começos. Racará. O diabo chegou atrasado para dizer que não funciona, para dizer que não vai dar certo. Já deu certo. Aleluia! Não tenha medo, não tenha medo de ofertar. O Senhor está dizendo para uma pessoa específica aqui: não tenham medo de ofertar. O Senhor deseja que você avance nessa área. Dê a melhor oferta. Dê a melhor oferta, porque Ele vai te recompensar. E quando você nem menos imaginar, o desejo do seu coração vai se realizar. Assim diz o Senhor. Aleluia! Você se alegra com isso, irmãos? Aleluia! Você pode dizer aleluia mais alto, aleluia! Oh! Nossos cultos de oração não serão os mesmos. Você vai dançar na presença de Deus. Você vai pular na presença de Deus. Sem música. Eu vou dizer de novo. Sem música. Sabe, irmãos, a fé dança antes da música. A fé faz você dançar antes da música tocar. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oh, que alegria, meu irmão. Ele nos ouve. Ele te ouve. Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, irmãos, está feito. Diga comigo, está feito. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, xeribrava, xaralás. Xeriora.